Olá, meu querido, olá, minha querida. Aqui é o professor Diego e hoje eu estou de volta para discutir um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes. Bom, o que é o princípio de Arquimedes? Vai ser o objetivo do nosso encontro de hoje, né? E a gente vai definir aí o empuxo, né? E a aplicação do princípio de Arquimedes em algumas situações de hidrostática, beleza? Bom, para a gente conseguir entender ali o nosso princípio de Arquimedes melhor, né? A gente precisa entender primeiro a definição do empuxo, o que seria ele, né? E aí a gente vai precisar entender algum cenário, né, da nossa situação, das coisas que acontecem ali. Então, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas, por exemplo, se você está jogando, né, futebol num parque, por exemplo, e a bola cai dentro de um lago, essa bola fica boiando, né, sobre o lago ali. E, assim, a gente sabe, né, que a bola, ela tem um peso dela, né, então ela tem ali uma força-peso intrínseca nessa bola. E mesmo assim, ela vai boiar, né? Então, ou seja, de alguma forma, né? A gente analisou a densidade anteriormente, e a gente sabe que, né, a densidade da bola ele seria menor do que a densidade da água e por isso ela vai boiar, né? Só que quando a gente vai analisar isso com critérios de força, a gente também pode perceber, né, que tem uma força reacionária, né, com relação a esse peso, né, provocada pelo fluido, ou seja, pelo líquido ou pelo gás que estiver trabalhando ali naquele lugar. Então a gente tem uma força, né, que o fluido faz sobre a estrutura, sobre o objeto, né, e essa força, né, de devolução ali, ela seria o nosso empuxo. Então a gente consegue definir o empuxo ou entender, né, um pouquinho da questão do empuxo, entendendo essa relação, que ele seria uma reação, né, com relação ao fluido, né, de uma ação que você colocou ali, tá? E você pode perceber também, né, que se você faz, né, por exemplo, você pode usar uma bolinha de ping-pong ou exatamente essa bola também em cima de uma água, de um lago, de uma bacia, né? Você pressionar um pouco mais ela, ela vai reagir, né, com mais força de retorno. Então, se você fizer uma pressão, né, e soltar de repente, ela vai dar um salto. Então, ela vai ter uma força de retorno ali provocada pelo fluido, tá? Então, ou seja, essa força que você aplica, né, sobre a estrutura ali, ela vai ser retornada, né, para na forma de empuxo ali com relação à nossa estrutura. Bom, e aí, o que o Teorema de Arquimedes fala, então, né? O teorema dele enuncia que, quando um corpo é imerso total ou parcialmente em um fluido em equilíbrio sob a ação da gravidade, ele recebe do fluido uma força denominada empuxo. Então, ou ainda impulsão de Arquimedes, tá? Então, ou seja, na primeira parte ele está falando do empuxo. Né? Se um corpo ele vai ser imerso, né? Ou seja, ele vai ser mergulhado em um fluido, né? Total ou parcialmente, né? E ele estiver em equilíbrio, né? Sob a ação da gravidade, ele vai receber um empuxo, ou seja, uma força de retorno do fluido naquele corpo. Tá? Tal força ela vai ter sempre a direção vertical e sentido de baixo para cima. Né? Então ela vai ter aqui, ó, na bola, né? A gente vai ter ela como vertical, né? Ou seja, em pé, né? E de baixo para cima, ou seja, mirando para cima, né? Ou seja, contrário ao peso ali do corpo. E ela vai ser, olha, intensidade igual a do peso do fluido deslocado pelo corpo. Tá? E aí você vai falar, mas por que não é o peso do corpo, né? Não é o peso do corpo, tá? Por que não é o peso do corpo? Porque isso é uma reação do fluido sobre o corpo. Então, a variável, né, os critérios, as análises, elas serão feitas em relação ao fluido. Então, esta igualdade entre empuxo e peso, ela não é com relação ao peso daquela estrutura como um todo. Ela vai ser relacionada ao peso do fluido deslocado pelo corpo. E o que significa esse fluido deslocado pelo corpo, né? O que significa essa ideia, né, do fluido deslocado pelo corpo? Quando a gente tem por exemplo, a gente tem ali a estrutura da bola, né? Então a gente tem aqui a bola e a gente pode perceber que parte dessa bola ela está mergulhada, né? E a maior parte dela está externa ao fluido. Tá? E o que a gente entende como peso do fluido deslocado, tá? Ele vai estar relacionado ao fluido que essa bola deslocou.
Então, essa bola, quando ela adentrou ali naquele fluido, ela fez um deslocamento de uma porção de fluido, tá? E essa porção de fluido que ela deslocou vai ser de onde a gente vai tirar a informação de peso. Tá? Então, é o peso do fluido que foi deslocado por aquela bola, por aquele instrumento. O que faz sentido, né? Porque quando a gente pensa que o empuxo ele é uma relação do fluido, né? Então, essa relação ela vai ser diferente se o objeto está completamente imerso dentro de um fluido ou não. Então, por isso que a gente considera ali as características da quantidade de fluido que aquele objeto deslocou, seja aquele objeto totalmente imerso ou parcialmente imerso. Tá? A gente vai detalhar um pouco melhor essas análises aqui, tá bom? Quando a gente coloca, então, né, para a gente conseguir exemplificar isso de uma forma um pouquinho mais clara e tentar trabalhar em cima dessa ideia, né? Quando a gente tem, por exemplo, um bloco, né, e ele está completamente mergulhado, então ele está aqui, ó, completamente mergulhado, né, em um fluido. E aí a gente vai ter ele totalmente mergulhado nesse fluido e ele vai sofrer, né, forças ali do fluido sobre ele, né, à direita, à esquerda, de cima, de baixo, e, ou seja, várias forças ali com relação ao fluido, né, exercendo sobre ele. Só que o que é exercido à direita é igual ao que é exercido à esquerda. Então, essas forças ali, elas vão se anular. Tá? Então, eu já vou descartá-las de uma vez, porque a gente não vai ficar fazendo análise em cima delas, beleza? Porém, a gente tem uma força que vem da parte de cima do fluido e tem uma força que vem da parte de baixo do fluido. E aí a gente tem um novo critério que a gente precisa analisar. Por que a gente tem um novo critério que a gente precisa analisar? A gente sabe, né, que aqui neste ponto 2 a gente vai ter uma pressão, que a gente pode chamar ela de P2. E aí aqui no ponto 1 a gente vai ter também uma pressão que a gente pode chamar de P1. Tá? E como a gente trabalhou, né, no vídeo anterior, a gente sabe que a P2 ela vai ser maior do que a P1. Né? A gente tem essa informação prévia de que a P2 ela é maior do que a P1. Só que pressão é força sobre área. Né? Se a área do bloco embaixo e a área do bloco em cima elas são iguais, então isso leva a gente a concluir, né, que o F2 ele também vai ser maior do que o F1 em módulo, né? Porque a gente não está considerando aqui, a gente está considerando só o valor. Então o F2, a força F2, ela vai ser maior do que a força F1. Então aí a gente já tem o primeiro trabalho, né, que a gente vai fazendo, que é analisar e entender que a força que é aplicada no fluido por baixo, né, ela é diferente, que é aplicada no bloco por baixo, ela é diferente da que é aplicada por cima. Então a gente tem ali uma diferença de forças, né, e de acordo com a nossa diferença de pressão, a gente pode configurar, né, essa diferença de força. Bom, então vamos melhorar essa nossa análise, né? Então, se eu acabei de falar para você que a gente tem um empuxo, né, que seria uma reação dessas forças, né, ou seja, a força que o fluido está provocando, né, sobre aquele instrumento, né, sobre aquele bloco, a gente pode dizer, né, que a soma dessas forças ela seria o empuxo. Por que a gente pode dizer isso, né? A gente vai ter ali a força de cima e a força de baixo sendo aplicada no fluido. O fluido ele vai aplicar uma força homogênea ao redor daquele objeto, certo? Só que o que eu te falei agora anteriormente foi que quando a gente tem um objeto dentro de um fluido, a gente vai ter um empuxo, né? Então, ou seja, a combinação de todas essas forças que a gente está trabalhando ali, ela vai ser um empuxo. Agora, então eu estou agora definindo que o F1 mais o F2 ele vai ser o empuxo, porque as laterais de forças eu já anulei. E eu percebi que a que é aplicada em cima, que é aplicada embaixo, ela tem uma diferença de forças ali. Então eu vou usar simplesmente essas duas, né? E vou dizer que o somatório delas é igual ao nosso empuxo, que seria a nossa força resultante, né? E aí, como a gente sabe que o F2 ele é maior do que o F1, a gente já pode definir aqui, né? Igual eu falei anteriormente, que o empuxo ele vai estar vertical para cima, né? Porque essa força que está ali aplicando para subir a nossa estrutura, né? Ela está sendo mais forte dentro do nosso instrumento. Então o F2, né, vai ser maior, então o nosso empuxo vai prevalecer para cima.
Bom, só que aí a gente sabe então que em módulo, né, a gente vai ter para calcular o nosso empuxo F2 menos F1, porque o F2 ele está na direção de subindo, né, e o F1 ele está na direção de descendo, tá? E aí tem uma questão importante aqui. Por quê? Por mais que a minha gravidade esteja para baixo, né, a minha convenção aqui está para cima. Então, por isso que eu estou deixando o F2 positivo e colocando o F1 negativo, né? Porque a minha convenção aqui está para cima. Se eu estou usando a convenção para cima, o empuxo sendo uma força para cima, ele vai ficar positivo. Então, eu estou fazendo aí F2 menos F1 é igual ao nosso empuxo. Bom, então o que eu posso melhorar a partir disso, né? A gente pode dizer também, com base no que a gente já discutiu, que P2 menos P1 ele é igual a μGH. Então a gente já trabalhou com esse teorema, né? A gente já trabalhou com essa ideia. E a gente sabe que a diferença de pressão ali entre o ponto 2 e o ponto 1, ela pode ser calculada pela densidade específica daquele fluido, vezes a gravidade, vezes o H. O H é a distância entre os dois pontos, né? A distância vertical ali entre os dois pontos. É esse Hzinho aqui, ó, tá? Que tá ali dentro. Então, a gente pode, né, definir aí que a nossa diferença de pressão, ela vai ser o μ do fluido vezes a gravidade vezes o H. Então, eu defini duas coisas aqui. A primeira delas foi que o empuxo vai ser essa diferença de forças, e a segunda delas foi que a diferença de pressão, ela já tem um valor, que é μGH. Então, a gente já tem uma equação para ela ali. Então, a partir disso, né, a gente pode dizer que pressão é força sobre área. Então, se pressão é força sobre área e eu tenho aqui na minha convenção que o F2 é a força embaixo e o F1 é a força em cima, então o P2 ele vai ser F2 sobre a área e o P1 ele vai ser F1 sobre a área. E isso vai continuar sendo igual ao μ do fluido vezes a gravidade vezes o H. Bom, então, se, né, eu tenho esta condição, eu posso, né, calcular o mínimo aqui que ficaria em área mesmo, né, ou seja, combinar essas duas coisas em uma fração só e jogar a área para o outro lado. Então, eu chegaria nesta equação, né, jogando o A para o outro lado, eu chegaria nessa equação. F2 menos F1 é igual a μGH vezes a área, né? Então, é a área ali, ó, que ele está atuando. Então, se a gente está pensando no cubo, é a área de baixo que é igual à área de cima, né? Então, a gente tem essa área aí que ele está atuando sobre a estrutura. Bom, e por isso que ficou F2 sobre A e F1 sobre A, né? Porque as duas áreas elas são iguais, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E aí, a gente chega nisso aqui, né? Se eu tenho, né, um produto entre área da base, né, vezes altura, né? Então, se eu tenho aqui no meu cubo, né? Posso pensar aqui no meu cubo. Se eu tenho aqui o produto entre a área que está na base e essa altura aqui, eu vou simplesmente poder dizer que esse daqui é o meu volume. Então, perceba que esse é o volume do meu cubo, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco por que seria o do cubo, né? E qual o sentido que isso faz aqui. Mas, nesse primeiro momento, né, a gente está analisando ali com relação ao cubo completamente imerso, né? E ele vai ser, ou seja, aqui o volume. Então a gente vai ter que F2 menos F1 é igual a μ do fluido vezes a gravidade vezes o volume. Só que a gente viu que o F2 menos o F1 ele é o valor de empuxo. Então a gente pode definir que o empuxo ele é a densidade específica daquele fluido vezes a gravidade vezes o volume. Só que tem um porém aí. Quando a gente coloca o bloco, né, todo dentro do fluido, aquele volume que a gente está usando é o volume do bloco. Beleza, perfeito. Só que se a gente colocar aquele bloco parcialmente dentro do fluido, aí muda um pouco a questão. Porque se a gente coloca aquele bloco parcialmente dentro do fluido, essas forças que a gente está analisando sobre aquele bloco, elas só vão atuar sobre um volume parcial do nosso bloco. Né? Então, se eu coloco, por exemplo, metade daquele bloco dentro de um fluido e metade fora de um fluido, essas forças que a gente analisou nesse processo como um todo aqui, elas só vão atuar naquela parte imersa, ou seja, naquela parte dentro do fluido. E como é que a gente faz para trabalhar com essa questão, então? Lembra que eu falei que o empuxo ele é uma
ele é uma força, né, que é com relação ao fluido, que é o fluido que faz com relação ao nosso objeto. Então, quando a gente coloca esse volume aqui, ele não vai ser o volume do objeto. Ele vai ser o volume de fluido deslocado. Porque se o objeto estiver inteiramente lá dentro, a gente pode entender que o volume de fluido deslocado é igual ao volume daquele objeto. Porém, se aquele objeto estiver parcialmente inserido dentro do fluido, a gente vai conseguir também trabalhar com a ideia de que aquele volume que está inserido é o responsável, né, pelo deslocamento de fluido, então ele vai deslocar um fluido equivalente àquela parcela que ele deslocou. Então, se eu coloco, por exemplo, um bloco, né, de volume V inteiramente dentro de um fluido, a gente vai usar na nossa fórmula aqui V. Se eu coloco metade desse volume dentro do fluido, então o nosso volume aqui ele vai ser meio V. Por quê? Porque por mais que o bloco esteja inteiro, a gente só inseriu metade, então somente a metade daquele bloco vai ser entendido como deslocamento de fluido e vai sofrer ação do fluido, né? Então o volume deslocado seria igual a meio V nessa situação. Então por isso que é importante a gente frisar aqui que o empuxo ele vai usar a densidade específica do fluido, a gravidade e o volume deslocado de fluido com relação à inserção daquele objeto. Bom, só que aí a gente vai chegar então nessa nova expressão, né? Porque agora eu estou chamando o volume de FD, ou seja, de fluido deslocado, tá? Então o volume aqui com relação ao fluido deslocado. A fórmula ficou a mesma coisa, eu só acrescentei essa informação para ela não ficar perdida aqui na nossa discussão. Porém, a gente tem mais uma coisa que é importante aqui. A gente lembra, né? Isso daqui de uma discussão anterior. Eu vou deixar aqui em cima também para você buscar, se você precisar. É que a densidade específica do fluido, né? Ela vai ser a massa do fluido sobre o volume do fluido. Né? Então, a gente vai ter que a massa específica, né? A nossa densidade específica do fluido, ela pode ser dada por essa equação. Então, eu vou substituir isso aqui dentro. Né? Quando eu substituo, né, eu fico com m do fluido deslocado, né, sobre o v do volume do fluido deslocado, vezes o v do fluido deslocado, vezes a gravidade. Então, este volume ele desaparece. Então, a gente vai ficar simplesmente com massa vezes gravidade, ou seja, massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Bom, então a gente tem que o nosso empuxo ele pode ser obtido também pela nossa massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Ou seja, é uma outra forma, né, da gente conseguir determinar o nosso empuxo aqui. Então, o nosso empuxo, a gente sabe que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, se a gente tem a massa do fluido deslocado vezes a gravidade, a gente pode dizer que isso é o peso do fluido deslocado. Então, perceba que a gente está sempre analisando com relação ao fluido deslocado. Então, esse daí vai ser o nosso peso do fluido deslocado, beleza? Então, a gente determinou aqui no princípio de Arquimedes, né, algumas formas de a gente calcular o empuxo. Né? Então, o empuxo ele pode ser calculado por μ, né, Vg, então, ou seja, a densidade específica do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a gravidade, ou ainda de acordo com o peso do fluido deslocado, que seria a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Então, essas são formas, né, que a gente consegue calcular ali o valor de empuxo. E a gente analisou ela com relação a um equilíbrio de forças, né, com o empuxo naquela situação. Se a gente tiver a inserção de novas forças, a gente vai analisar o equilíbrio de forças ali, né? Então, essas são algumas relações, tá? E o entendimento geral de como funciona o empuxo. Agradeço muito a sua companhia, tá? E um grande abraço e até a próxima.